Bora para a aula, uma das aulas mais importantes hoje, hein? Hoje a aula vai bombar. Hoje quem vier para a aula vai receber um conteúdo maravilhoso e a minha promessa para a segunda aula, minha promessa para a aula de hoje é ensinar vocês como que Marilza e minha prima Dolemes, um beijo, Marilza. A minha promessa da aula de hoje é ensinar vocês a viver longe da ansiedade, tá? Ontem a gente falou sobre a ansiedade, ontem a gente falou sobre o que a ansiedade causa, o que a ansiedade está fazendo na vida das pessoas. E hoje eu vou ensinar vocês, a Clarice lá do Rio Grande do Sul, seja bem-vinda, Clarice. E hoje eu vou ensinar vocês como que a gente consegue viver, tá? De uma maneira mais calma, mais zen, mais tranquila, longe da preocupação, longe da ansiedade. A minha promessa para a aula de hoje é entregar para vocês ferramentas emocionais. A Dedatone, seja bem-vinda. É entregar ferramentas emocionais para vocês, tá? Para que vocês saibam administrar, gerenciar os pensamentos e as emoções de vocês, tá? Enquanto a galera tá chegando aqui, escreve aqui para mim no chat se o áudio tá ok, vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo de camisa verde, hoje eu estou de verde, sejam muito bem-vindas e a aula de hoje vai bombar, hein? A aula de hoje vai bombar. Hoje esse conteúdo que eu vou massacrar essa galera de tanto conteúdo que eu vou entregar, tá? Um conteúdo pesado hoje sobre inteligência emocional, sobre ansiedade. Eu vou ensinar vocês técnicas e ferramentas. Ah lá, obrigado. Ok, eu vou ensinar para vocês técnicas e ferramentas para vocês administrarem a ansiedade. Enquanto a galera tá chegando, só para recapitular, vamos fazer só um brainstorm da aula de ontem, tá? Para a gente recapitular. Na aula de ontem, eu ensinei vocês o que causa, o que está causando, né, a ansiedade nas pessoas e o quanto que isso está adoecendo as pessoas. Ontem a gente falou de doença, tá? Ontem a gente falou da ansiedade como uma patologia. Ontem a gente falou da ansiedade como um transtorno emocional, onde isso está tirando o sono das pessoas, a ansiedade está tirando qualidade de vida, as pessoas estão sofrendo, estão recorrendo a remédios, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre remédio, tá? Quando que é legal tomar remédio, quando que não é legal tomar remédio, hoje a gente vai falar sobre isso. E eu vou pedir uma gentileza para vocês, ó, clica no aviãozinho aí, vamos chamar mais gente, porque tem muita gente sofrendo. Eu não conheço ninguém hoje que não tenha ansiedade, tá? Mais ou menos, todo mundo hoje está com ansiedade. Então vamos clicar no aviãozinho aqui, tá? Se você tiver aquela amiga sua que você manda mensagem e ela te responde na hora, é essa daí que você vai mandar o aviãozinho para ela, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a aula então. Chega de lero e vamos começar a aula de hoje. A ansiedade é uma emoção, tá? E assim como as outras emoções, eu não consigo impedir uma emoção. Assim como eu não consigo impedir um pensamento. Se eu falar para vocês assim, ó, não pensem num elefante cor-de-rosa. Não pensem num elefante cor-de-rosa. Vocês não conseguem controlar a sua emoção, o seu pensamento, para não pensar em algo que eu provoquei vocês a pensar. Então, conforme a gente vai vivendo o nosso dia, a gente vai se deparando com situações agradáveis e muitas situações desagradáveis. Notícias, fatos e pessoas. E todas essas notícias, fatos, pessoas que vão impactando a minha vida, vai me alternando, tá? O meu estado emocional.
Então, se eu convivo com pessoas que são mais tranquilas, se eu tenho uma rotina mais tranquila, se eu moro num lugar afastado, se quase nem telefone celular tem lá, a tendência, não que é uma regra, mas a tendência é que eu tenha menos ansiedade. Se eu trabalho numa profissão que é muito desgastante, se eu tenho um ambiente onde eu moro que é muito desgastante, se eu tenho relacionamentos na minha vida, tá? Que essas relações estão muito desajustadas, tudo isso vai me causar esse transtorno de ansiedade. E existem algumas técnicas para a gente corrigir isso aí, e são essas técnicas que eu vou passar para vocês, tá? Mas antes disso, eu queria que vocês escrevessem aqui se alguém sabe, alguém já pratica meditação. Escreve aqui para mim se alguém tem conhecimento do que é meditação, se já faz meditação, se a meditação tem ajudado na vida de vocês. Escreve aí só para eu saber o nível de conhecimento da galera de hoje, tá bom? Uma das ferramentas mais valiosas que vocês podem usar contra a ansiedade é a meditação, tá? O que é a meditação? Imagine uma panela de água fervendo e aquelas bolhas começam a subir e tal, e aquela água fica muito mexida, né? Muitas bolhas ali subindo. Se eu pego uma jarra de água gelada e eu vou despejando essa água gelada dentro da panela fervendo, o que vai acontecer com essa água que estava fervendo dentro da panela? Essa água vai começar a se acalmar. Ela estava toda borbulhando ali porque ela estava fervendo, só que agora, quando eu começo a despejar a água gelada dentro da água fervendo, ela começa a ficar mais calma, mais tranquilo. É exatamente isso que acontece na minha cabeça, tá? Toda vez que o meu pensamento está muito acelerado, que eu estou sofrendo com coisas que possam acontecer no futuro, ou estou sofrendo porque eu tenho medo de que algo muito bom que eu queira na minha vida não aconteça, tá? Esses pensamentos acelerados, quando eu faço a respiração, quando eu faço a meditação, o meu cérebro, ele vai mudar a frequência que ele está funcionando. Então, através da respiração, através da meditação, eu vou mudar a frequência energética e a velocidade com que a minha mente e o meu cérebro estão processando tudo dentro da minha cabeça, tá bom? Só que a meditação vai muito além disso, tá? Ela ativa algumas áreas do nosso cérebro que são partes do nosso neurônio responsáveis, por exemplo, pela felicidade, pela criatividade, pela abundância. A meditação, ela não só acalma os meus pensamentos, como ela eleva a minha frequência energética. Ela muda totalmente o funcionamento do meu cérebro através de novas conexões neurais, tá? Que a meditação vai trazendo. Só que existe uma questão que é muito complicada e que aí é algo que eu preciso trazer para vocês, porque se eu não ensinar isso para vocês, nada vai resolver, tá? Se vocês não aprenderem isso, não adianta vocês quererem ir fazer meditação, que não vai funcionar. Então existe uma maneira correta, existe um protocolo, tá? Um passo a passo para que você se beneficie da meditação.
A primeira coisa é muito óbvia. Por quê? Porque a maioria das pessoas que precisam fazer meditação, elas não têm paciência para fazer meditação. Então existe um paradigma. Por quê? Porque é justamente quem mais precisa, quem mais deveria fazer, são as pessoas que menos fazem. Tá? Então, e o porquê que essas pessoas não fazem? Justamente porque elas não têm paciência. Elas não têm a calma e a disciplina para fazer a meditação. E a meditação, vamos imaginar que ela seja um pé de frutas que você plantou no quintal da sua casa e que você queira colher os frutos dessa árvore que você plantou. Então, imagine que você goste aí de manga. E você... Ah lá, boa noite, Mônica. Ah, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Imagine que você gosta de manga e você planta uma mangueira no quintal da sua casa, na esperança de chupar manga ou fazer suco de manga. Só que entre você plantar essa semente da mangueira e ela se tornar uma muda, e ela crescer, e ela se desenvolver até ela te dar o fruto, leva bastante tempo, tá? A mangueira eu nem sei quantos anos, eu acredito que devam ser muitos e muitos anos, para você colher os frutos de algo que você plantou. A meditação é algo que a gente pode fazer uma correlação com esse exemplo que eu dei. No sentido assim, que eu vou começar a praticar a meditação com uma determinada frequência, com uma determinada disciplina, só que eu não vou colher os frutos disso no início. Então vocês precisam entender essa questão, porque senão vocês vão começar a fazer e depois vocês não vão perceber nada, não vão sentir nada, não vão sentir o resultado e vocês vão abandonar. Vocês vão achar que isso é charlatanismo, que eu estou inventando coisas, tá? Só que isso é cientificamente provado. A meditação, ela é cientificamente provada, todos os benefícios. Eu não vou entrar aqui com vocês e explicar exatamente, quimicamente, hormonal, a questão hormonal do que acontece no cérebro da gente. Eu não vou entrar nessa questão agora, mesmo porque a gente não tem tempo e vocês também não têm paciência para isso. Mas a meditação, ela vai substituir o remédio muitas vezes, tá? Muitas vezes a meditação, ela vai substituir um remédio que você toma para ansiedade, para dormir, para uma crise de síndrome do pânico ou para uma fobia. A meditação, ela pode substituir o remédio. É como se ela fosse um remédio natural. Quantas vezes aí a gente vai, hoje na farmácia, comprar algum remédio e que os nossos avós, muitas vezes, eles nos davam uma receita caseira. Sabe aquele chá que a sua avó te dava? Eu me recordo que quando eu era moço, às vezes eu tomava umas cajibrina, né? Tomava umas cachaça e aí no outro dia acordava com o guarda-chuva entalado na garganta, né? Acordava de ponta cabeça. Como é que é? O passarinho que quer acompanhar o morcego amanhece de ponta cabeça. Então eu acordava com ressaca de ponta cabeça e a minha avó, em vez dela me dar um sonrisal, um Advil, um Plasil para curar minha ressaca, a minha avó fazia chá de boldo. Alguém aqui já ouviu falar de chá de boldo? É uma coisa antiga, hein? Só os nossos avós sabem o que é isso. Tem muita gente aí que nem sabe o que é chá de boldo. Escreve aí se alguém sabe ou já tomou o que é chá de boldo, escreve aí para eu saber. E o chá de boldo, ele é um remédio natural para tirar a azia, a indigestão, a ânsia, enfim.
aquela sensação ruim da ressaca. Mas existem outros remédios quimicamente fabricados da indústria farmacêutica e que às vezes fazem o mesmo efeito do boldo. Só que é um remédio natural, é da natureza. Então aquilo tende a fazer, tudo que é natural tende a ser muito melhor para o nosso organismo. E eu vou entrar agora nessa questão do remédio, tá? Porque se alguém aqui toma remédio, está tomando remédio, em primeiro lugar, primeira coisa que vocês precisam entender sobre o remédio: jamais, jamais tome remédio sem a prescrição do médico, tá? Só o médico é que pode avaliar você e só o médico que pode dizer para você se você pode tomar, se você deve tomar, qual que é o remédio e principalmente não, tá? Se você começou a tomar remédio com a prescrição médica, não para de tomar o remédio sem que o médico autorize, tá? Principalmente esses remédios de tarja preta, remédio que são ansiolíticos, antidepressivos. Por quê? Porque o remédio ele muda todo o funcionamento químico do seu cérebro. E se às vezes você tira o remédio de uma vez, você pode até ter crises, tá? Então sempre para começar ou para tirar o remédio, sempre com a prescrição do médico, tá? Porém, uma coisa, olha lá, eu escutando aqui, tá vendo um pouco, mas estou aqui no mercado. A Mônica, vamos participando aí, Mônica. Obrigado pela sua presença, viu, Mônica? Seja bem-vinda. Então, o que acontece? O remédio, tá? O remédio, na maioria das vezes, tá? Mais de 90% das vezes, o remédio, o ansiolítico, ele vai agir no sintoma da doença, tá? O remédio ele vai funcionar, na maioria das vezes, como um anestésico. Então imagine que você está sobre uma forte pressão, aconteceu algo muito sério na sua vida, algo muito grave, você está passando por um momento muito desafiador, muito complicado, tá? Uma situação difícil, ou uma situação financeira, ou uma questão de saúde, ou uma questão familiar, relacionamento. Você vai estar, às vezes, muito, muito debilitado e abalado emocionalmente. O remédio ele é indicado para quando a pessoa está muito, muito, muito mal. Muito, muito, que a pessoa não consegue ter qualidade de vida, tá? E a pessoa já buscou, às vezes, fazer uma atividade física, tá fazendo a terapia, tá buscando uma vida espiritual e nem assim a pessoa consegue sair daquela sensação de muita tristeza, muita apatia, não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de fazer as coisas. Então o remédio é indicado para esses casos, lembrando que o ideal é que esse remédio seja tirado devagarzinho, gradativamente, para não gerar uma dependência, tá? Para que o seu cérebro não gere uma dependência dessa química. E o que vocês precisam saber sobre o remédio, tá? Como eu disse, o remédio ele não vai curar a sua ansiedade. O remédio só tira os sintomas. Você precisa fazer uma análise para saber o porquê que você está assim. O que é que está te causando isso? Como que você chegou nesse estado emocional de tremenda ansiedade? Porque quando a gente nasce, a gente não nasce ansioso. Ninguém nasce ansioso. Ninguém nasce depressivo. Isso é algo que vai acontecendo, uma vez que a gente vai mudando, às vezes, alguma maneira de viver, alguma maneira de se comportar, alguma maneira de se relacionar, e essa maneira de viver, essa maneira de se comportar, essa maneira de se relacionar comigo mesmo, a maneira como eu me relaciono com o outro,
a maneira como eu me relaciono com a minha família, com os meus amigos, no meu trabalho. Essa maneira de eu me relacionar, muitas vezes, ela está desfuncional. E aí o que acontece? Se eu sou uma pessoa que eu não consigo dizer não, eu não consigo colocar limites nas pessoas, limites saudáveis nas relações, tá? E quando eu falo relação, pessoal, as pessoas que nós mais precisamos estabelecer limites claros são as pessoas mais próximas, as pessoas que a gente mais ama, tá? As pessoas que a gente mais ama, são justamente essas pessoas que a gente tem que estabelecer limites claros e saudáveis do que é bom para você, daquilo que você aceita, daquilo que não te magoa, de uma maneira de tratar que você não gosta, sabe? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai engolindo, vai ficando quieto, não desabafa, não fala para as outras pessoas o que está sentindo, não fala para as outras pessoas o que está passando na vida, não pede ajuda, se isola, e tudo isso vai adoecendo a nossa mente e vai nos causando medo, angústia, insegurança e dispara a ansiedade, tá? Então, por que eu dei todo esse rolê? Para vocês entenderem que não é uma situação que me deixa ansioso ou ansiosa, tá? Por quê? A pessoa que ela é ansiosa, tudo vai deixar ela ansiosa. A pessoa que ela é calma, que ela é tranquila, nenhuma situação vai deixar ela perturbada ou ansiosa ou preocupada. Então, a ansiedade, ela não está... Ó, pega essa dica que vale ouro, hein? Essa dica vale ouro. A sua ansiedade, ela não está diretamente ligada ao fato que acontece ou que aconteceu na sua vida. A sua ansiedade, ela tá ligada à maneira com que você se comporta com esses fatos que acontecem na sua vida. Qual é a importância que você dá para isso na sua vida, tá? A outra questão que ajuda muito as pessoas, tá? E que inclusive eu indico muito isso no meu curso digital. Eu tenho um módulo lá no curso Caminho para a Superação. Hoje eu estou dando um pedacinho, hoje eu estou dando aqui para vocês uma amostra grátis do que é o meu curso digital na plataforma da Hotmart, onde que tem mais de 246 videoaulas, onde que você pode acessar do tablet, do celular. Eu estou dando hoje uma aula, tá? E inclusive lá tem mais de 200 aulas tipo essa aqui. Mas o que acontece? Lá no curso eu indico as pessoas a uma busca espiritual, tá? O que é uma busca espiritual? Eu atendo pacientes, eu atendo alunos, eu atendo empresas, eu atendo pessoas de todas as religiões, tá? Eu atendo cristãos, eu atendo testemunha de Jeová, eu tenho paciente que como é que fala lá? É espírita, é da Umbanda, é do Candomblé, é Mormon, enfim, eu atendo pessoas de todas as religiões. E eu sempre indico para as pessoas, tá? Essa busca espiritual. Mas a busca espiritual, ela é algo diferente da religião. E é isso que às vezes as pessoas confundem, tá? A questão religiosidade é isso aqui. Espiritualidade é isso aqui. São coisas que muitas vezes se completam, se misturam, mas religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra coisa. Então, o que nós precisamos fazer para viver longe da ansiedade? Precisamos trabalhar a nossa questão espiritual, a nossa conexão
com o poder superior, com o seu Deus, com a sua crença. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas eu vou contar uma notícia para você bombástica. Bombástica, pode ser até que você durma mais ansioso ou mais ansiosa ainda. Mas a gente está aqui só de passagem. Nós não vamos ficar aqui nesse planeta Terra. Aqui a gente está passando, uma breve passagem, tá? Uns ficam 80 anos, 90 anos, outros 50, outros 20, 30, outros duram dias e alguns duram horas, tá? Então todos nós, sem exceção, nós estamos aqui de passagem, nós vamos para um outro plano, tá? E a partir do momento que eu começo a ter essa consciência cada vez mais aflorada em mim, eu começo a trazer isso para uma inteligência emocional que quando aparece algum problema na minha vida, aparece alguma situação difícil, alguma situação que parece que o mundo vai acabar, alguma situação que parece que eu nunca mais vou conseguir sair daquilo. Sabe aquelas situações que a vida nos traz, que a vida nos coloca, que a vida nos oferece, muitas vezes situações muito difíceis e desafiadoras. Eu não sei qual é o seu desafio hoje. Pode ser que o seu desafio hoje seja um desafio no relacionamento, no seu casamento, no seu noivado, no seu namoro. Pode ser que o seu desafio seja um desafio financeiro. Pode ser que você esteja passando por um momento financeiro muito difícil, muito desafiador, perdeu o emprego, está endividado, não tem dinheiro para pagar as contas. Ou pode ser que você esteja passando por um momento de alguma doença. Às vezes você está passando por alguma doença grave, ou às vezes alguém da sua família está passando por uma doença grave, está acamado, ou está muito doente, e você fica naquela angústia de ver a pessoa naquele sofrimento, ou mesmo você está passando por um momento de doença, um momento desafiador. Enfim, todos nós, sem exceção, tá? Todos sem exceção, estamos aqui nesse mundo e estamos sujeitos a essas, vamos dizer, as dores do mundo, os desconfortos desse mundo, todos nós. Só que a partir do momento que eu passo a exercitar não só a meditação, mas eu começo também a exercitar a minha vida espiritual, tá? A minha vida espiritual, através daquela religião que vocês julgam que é bom para vocês. Cada um, né? Cada um de vocês aí é adulto e sabe o que é bom para vocês. Ah lá, o Sandrão tá dizendo aí, provas e expiações. É isso aí, amigo. Cada um dá um nome, mas no final das contas, a dor é a mesma. O que acontece? A partir do momento que eu trabalho essa minha vida espiritual, muitas das situações que antes pareciam que eram impossíveis de ser resolvidas, que eram situações que pareciam que o mundo ia acabar, parecia que aquilo nunca ia terminar, parecia que aquele sofrimento veio para te punir, para te castigar. A hora que você vai desenvolvendo a sua vida espiritual, a sua conexão com Deus, você vai tendo mais compreensão do que é a vida, você vai tendo mais aceitação de muitas coisas que acontecem no mundo e que nós não temos o controle. Então, o ideal é que sempre eu faça o máximo que eu puder naquilo que eu tenho controle. Então, ó, imagine aqui, ó, isso aqui é o que eu tenho controle. E isso aqui, ó, é o que eu não tenho controle. A todo momento na minha vida, eu preciso estar consciente, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, quando vem um perrengue na minha vida,
Eu preciso ter essa consciência, ó, isso aqui eu controlo, eu comando, eu posso impedir? Não. Mas e isso aqui? Isso aqui está sob o meu controle, isso aqui está sobre a minha responsabilidade, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso mover, isso aqui eu posso transformar. Então eu ponho foco 100% da minha energia, do meu pensamento, na minha vida, naquilo que eu tenho a capacidade de mudar, naquilo que eu posso fazer ou interferir. Aquilo que eu não consigo mexer, mudar, eu tenho que trabalhar a minha resignação, a minha aceitação. Muitas vezes eu tenho que ressignificar a minha dor, tá? E aí eu vou entrar numa questão também que, infelizmente, o Sandro, não sei se o Sandro tá aí, mas eu não sei se o Sandro também tem essa consciência, se ele compartilha dessa ideia assim como eu, tá? Eu até gosto que vocês também participem, dê a opinião de vocês, façam as perguntas que vocês quiserem, mas hoje, infelizmente, tá? Muitas pessoas estão doentes, tá? As pessoas estão doentes emocionalmente por crenças religiosas, tá? E eu vou entrar nesse assunto sim, por quê? Porque eu sou um profissional da área de saúde mental e emocional, que também tenho a minha espiritualidade, né? Mas que eu não trago aqui porque eu respeito, cada um tem a sua e eu acho que esse tem que ser um espaço neutro, tá? Esse tem que ser um espaço sem preconceito, sem julgamento, tá? Olha lá, o mais difícil é a aceitação. Mas aí, Sandro, a gente entra numa questão que é o seguinte, ó. Nós temos que tomar um certo cuidado, tá? Porque eu vejo isso muito acontecendo. Eu fiz isso, tá? Eu confesso para vocês, eu fiz isso por um tempo na minha vida. Eu não tenho orgulho disso que eu fiz, tá? Eu fiz porque eu era ignorante e porque eu estava num estado de muito sofrimento emocional, tá? E o que eu fiz? Eu terceirizei responsabilidades a Deus. Então, infelizmente, até isso acontece com muitos líderes espirituais de todas as religiões, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado, porque tem muito líder espiritual que ele atribui tudo a Deus. Ele diz que tudo é vontade de Deus. Ele diz que tudo Deus vai te ajudar. Ele diz que tudo Deus vai trazer na sua vida no seu tempo. Que se não aconteceu é porque Deus não quis. É que Deus não sei o que. Então, assim, ele terceiriza todas as responsabilidades humanas para Deus. Só que isso é uma falta de responsabilidade. Porque a partir do momento que eu terceirizo os meus problemas, aquilo que estão sobre o meu alcance, aquilo que é minha responsabilidade, eu falo assim: Deus me ajude, Deus me livre disso, Deus me dê uma luz. O que acontece? Eu deixo de fazer aquilo que é minha responsabilidade. Ah lá, Deus não tem culpa de nada, temos que fazer a nossa parte. E aí eu gosto de trazer provocações para vocês, tá? Provocação em que sentido? Aonde estava Deus? Aonde estava Deus quando uma criança foi abusada, estuprada? Aonde que estava Deus? Eu pergunto para você, aonde Deus estava? Onde uma criança ingênua, inocente, foi estuprada, foi abusada? Eu pergunto para você, essa criança foi abusada, estuprada? E qual é a responsabilidade do pai e dessa mãe de proteger essa criança? De não deixar essa criança na mão ou perto de pessoas doentes? Aonde está a responsabilidade dessas pessoas?
tá? Então, assim, ó, as pessoas têm que acordar para essa ignorância religiosa que hoje está causando pessoas doentes, tá? Por quê? Porque ainda hoje as crenças religiosas estão destruindo a cabeça das pessoas. E eu não tenho nenhum problema de falar isso, eu não tenho nenhum filtro. Eu falo isso por quê? Porque eu tô vendo, muitas vezes chegam pessoas destruídas, com vidas destruídas, tá? Com sérios problemas emocionais, e essas pessoas ainda ficam numa falsa ilusão, tá? De que Deus vai salvá-las, de que Deus vai tirar ela daquela casa que não faz bem para ela, de que Deus vai se separar do marido que bate nela, de que Deus vai colocar um limite no filho dela que é drogado e que abusa dela, pega as coisas dela, rouba as coisas dela. Então ela acredita que é Deus que tem que resolver um marido alcoólatra, ela acredita que é Deus que tem que colocar limite num filho drogado, ela acredita que é Deus que tem que terminar um casamento, que ela é traída, que ela não é respeitada. Então tomem muito cuidado com essa terceirização de responsabilidade, dizendo que tudo é responsabilidade de Deus. Ah, Deus sabe tudo. Ele sabe, ele é o Criador. Só que não tire a responsabilidade que é sua. Não terceirize problema que não seja seu, tá? E aí a gente vai entrar agora numa outra questão que ajuda muito na ansiedade, que é a atividade física. A atividade física, ela é cientificamente comprovada, tá? A ciência comprova que a atividade física ajuda e muito no combate da ansiedade, da depressão, sabe, de desses transtornos emocionais e mentais. A atividade física é um remédio, assim como eu falei que a meditação é um remédio natural, a sua vida espiritual, a sua conexão com Deus, tá? A sua crença, a sua fé. Isso, quanto mais você exercita a sua fé, quanto mais você... E outra, hein? Eu vou ter que enfiar o dedo nessa ferida aí, tá? Tem gente que não gosta muito de que eu enfie o dedo na ferida, não, mas eu tô aqui para enfiar o dedo na ferida mesmo. Eu sou um cara que comigo não tem essa. Aqui o papo é reto, aqui a conversa é franca. Toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado com essa questão da gente dar importância para algumas coisas, tá? Principalmente questões aí que a gente acha que deve se envolver, acha que deve tomar partido, a gente acha que deve cuidar, e muitas dessas situações não são responsabilidades suas, tá? Existe muita gente que às vezes a pessoa não tem problema, ela fica caçando o problema, ela fica arrumando o problema, tá? E quando a gente fala aí sobre exercício físico, atividade física, né? Ela é um remédio natural, assim como assim como a meditação e assim como a vida espiritual. O que o remédio, o que o exercício faz? O exercício ele vai despejar hormônios do prazer no seu cérebro, tá? A atividade física ela vai mudar toda a sua frequência energética. Então, o funcionamento do seu cérebro, muitas vezes ele precisa de oxigenação, circulação, tá? E tudo isso é a atividade física que faz você ter esse benefício. Mas aí a gente volta no mesmo problema da meditação. A gente entra no mesmo problema da meditação. Na maioria das vezes, as pessoas que são mais ansiosas são as pessoas que têm sobrepeso e as pessoas que não praticam atividade física, são pessoas sedentárias
e são pessoas que não têm uma disciplina alimentar. E quando a gente fala em alimentos, tá? Existem muitos alimentos que potencializam a ansiedade e tem muitos alimentos que são anti-inflamatórios. Esses alimentos anti-inflamatórios, eles agem no nosso corpo, no nosso organismo, para desinflamar o nosso corpo, tá? E uma das coisas que um dos melhores remédios, tá, para inflamação é isso aqui, ó. Se chama água, tá? Deixa eu tomar um gole aqui. Aí o que que acontece? Não adianta eu falar para você, vai meditar, aí você faz meditação. Aí eu falo assim, ó, tem uma vida espiritual, aí você tem uma vida espiritual. Só que aí você não pratica nenhuma caminhada, sabe? Para ir na padaria, para ir no supermercado, para ir na casa do seu vizinho, você monta no carro, você monta na moto. O que que acontece hoje, tá? A maioria das profissões são profissões que não são braçais. São profissões que a gente trabalha, que nem eu tô aqui, eu tô trabalhando. Eu tô aqui trabalhando. Como que eu tô trabalhando? Eu tô sentado, eu tô falando, mas eu tô tranquilo aqui. Eu não tô me exercitando, mas é um trabalho. A maioria dos trabalhos hoje são trabalhos intelectuais e não são trabalhos braçais. Mas nós somos seres humanos. Então, como seres humanos, nós temos algumas necessidades que são humanas. Olha lá, a Clarice diz que vai trabalhar todos os dias a pé. Clarice, você tá construindo saúde. Você está fazendo uma poupança de saúde, tá? Isso aí, a cada dia que você pratica uma atividade física, a cada dia que você faz um exercício, uma caminhada, a cada dia que você come mais saudável, é um dia menos numa cama, é um dia menos no andador, é um dia menos precisando que alguém limpe você, porque, né, a gente fica velho. A cada dia que você se exercita, a cada dia que você faz uma atividade física, é um dia menos de doença na sua vida. Pode ser que essa doença não esteja hoje na sua vida, mas se Deus quiser, você vai viver muitos anos. E quando você estiver chegando na sua idade avançada, quando você estiver velhinho, essa coisinha não se compra com dinheiro. Não adianta você guardar R$1 milhão e aí você chegar lá com 70 anos e você tá todo acabado, você tá destruído, você já não consegue nem levantar da cama, tá? Em compensação, tem uns velhinhos aí que luta karatê, anda de bicicleta, tá transando até hoje, a galera tá voando. Só que o que que acontece? Qual é o estilo de vida que essa galera tá vivendo? Qual é a vibe que essa galera tá vivendo? Essa galera tá se alimentando? Essa galera tá cuidando da saúde física, mental, espiritual, né? Então, essa questão dos alimentos, por exemplo, a bebida alcoólica, ela é depressiva, tá? É tão engraçado, né, que a gente, culturalmente, quando a gente, se eu tô, como é que é? Se eu tô triste, eu bebo, porque eu tô muito triste, eu bebo para esquecer. Se eu tô muito alegre, nasceu meu filho, um casamento, aí eu bebo para comemorar. Então, culturalmente, a gente tem essa questão aí da bebida alcoólica. Só que a bebida alcoólica, ela é depressiva. A bebida alcoólica, ela é depressiva, tá? O cigarro. Hoje, agora, inventaram essa moda aí de cigarro eletrônico. Gente, isso faz um mal, mas um mal, vocês não têm noção
do mal que o cigarro, né, do tabaco, o cigarro eletrônico, isso é um veneno, sabe? É um veneno. E aí você está jogando lixo para dentro do seu corpo. Você está jogando, sabe? Eu também gosto de comida gordurosa, sabe? Eu gosto. Quem é que não gosta de uma picanha? Quem é que não gosta de uma batata frita? Quem é que não gosta de uma pizza recheada lá com 4 queijos, azeite? É maravilhoso, é delicioso. Inclusive, quando você come isso te dá uma sensação de prazer, tá? Toda vez que você come uma comida gordurosa, a comida gordurosa, ela dá uma falsa sensação de prazer. Só que esse prazer, ele tem um pico. Esse pico de prazer que a comida gordurosa traz, ele tem um tempo, depois ele acaba. E aí o que a maioria das pessoas fazem? Para não sentir aquela angústia, para não sentir aquela ansiedade, come de novo. Aí depois come de novo. Tudo, né, de uma maneira desregrada. E isso vai causando distúrbios na alimentação, sobrepeso, e uma coisa puxa a outra. Então, quando eu trago para vocês essa consciência de que a ansiedade, ela tem muito mais a ver com a mudança de vida de vocês. Se você quiser curar a sua ansiedade, não adianta eu falar, você vai tomar uma pílula, você vai deixar de ser uma pessoa ansiosa. Não é assim que funciona. É mudança de vida, é mudança de comportamento. São práticas que, às vezes, por algum motivo, você acabou negligenciando, você acabou deixando, você acabou não cuidando. Só que isso, uma hora a conta chega. Tá? E isso em todas as áreas da sua vida. Se você não cuida da sua saúde física, se você não é uma pessoa que vai no médico, né, num ginecologista, no urologista, vai no médico do coração, fazer um check-up, de vez em quando você vai ver como que tá a sua saúde e tal, você vai deixando. Aí um belo dia, você tem uma dor insuportável. E aí você vai no médico, porque você está com aquela dor insuportável. E o médico, né, quando o médico, você chega lá, o médico vem com aquele discurso que ninguém gosta de ouvir, mas de que é a pura realidade. É muito mais caro você remediar do que prevenir. Nós temos a mania de, muitas vezes, remediar os nossos problemas. Eu vou remediar a minha situação financeira, eu vou remediar o meu casamento, eu vou remediar a minha saúde, saúde em todos os sentidos. Só que é muito mais barato e é muito mais tranquilo você se prevenir. Então, para quem está aqui, parabéns, você já está a alguns passos de algumas pessoas que muitas vezes nesse momento aqui tá assistindo lá aquelas bobeiras, tá vendo coisinha engraçada, tá vendo coisinha idiota, que vai fazer ela ter um prazer momentâneo, tá? Só que depois essa pessoa aí não sabe, às vezes, por que ela tá ficando doente. E vocês que estão aqui, vocês estão aprendendo, vocês estão consumindo um conhecimento que isso vocês podem entregar para alguém, vocês podem ensinar para alguém, vocês podem ajudar alguém. Eu tenho um monte de alunas que são mães. E um alerta que eu dou para vocês, mães. Tomem muito cuidado, porque hoje a ansiedade está atingindo as crianças e os adolescentes, tá?
crianças e adolescentes. Hoje a gente tem uma pandemia de doenças emocionais nos adolescentes. Os nossos adolescentes, eles estão doentes emocionalmente, tá? Por quê? Esses adolescentes hoje, eles não sabem o que é pisar no chão descalço, eles não sabem o que é cuidar de um jardim. Esses adolescentes hoje, eles não sabem o que é lavar um carro, limpar uma casa. Os nossos adolescentes de hoje, eles estão fortes fisicamente, né? A gente vê meninos aí fortes, meninas bonitas, tal, mas emocionalmente fragilizados, emocionalmente fracos. Hoje a gente está vendo uma geração aí Nutella. E o que está acontecendo? Com essa correria, com essa vida corrida, agitada, muitas vezes a mãe pega para não deixar a criança ali sozinha, chorando, ela dá um celular na mão de uma criança. Ela dá um celular na mão de uma criança de 2 anos, de 3 anos, para ficar jogando joguinho. Só que aquele joguinho, aquele celular, isso está alterando o funcionamento mental e emocional dessa criança. Essa criança está sendo exposta a estímulos que o cérebro dela ainda não está preparado para receber aqueles estímulos e aquelas informações. Desde criança, ela já tá pilhando num funcionamento neurótico e doentio. E as mães não sabem disso. As mães não têm conhecimento disso. Mas o porquê? Porque é mais importante, né? Eu assistir a novela, é mais importante eu querer saber, né? Eu ficar rodando lá o Instagram para saber da vida de alguém, para saber quem que traiu quem comprou tal carro, o que o Neymar tá fazendo lá, não sei, na seleção. Isso é mais, ou seja, a maioria das pessoas gasta muito mais tempo. Pega essa visão, hein? A maioria das pessoas hoje gasta muito mais tempo olhando para a vida dos outros do que para a sua própria vida. Ela perde mais tempo vendo ali coisa de Instagram, ela perde mais tempo falando da vida de outra pessoa do que lendo um livro, estudando, praticando uma atividade física, fazendo uma comida saudável. Então a gente está vivendo uma geração que aí a gente não sabe, né? Não sei porque eu tô com dor de cabeça. Nossa, eu tô com uma dor de cabeça, não sei. Eu tô com enxaqueca, eu tô com gastrite, eu tô com fibromialgia, eu tô com dor nas costas, minhas costas travou. Eu não sei por quê. É lógico que você não sabe. Você não para se cuidar. Você não para se autoavaliar. Você não para ver o que você está fazendo da sua vida e principalmente para onde você está querendo levar a sua vida. A maioria das pessoas ansiosas, elas são ansiosas porque elas não têm agenda. Elas não têm planos. E por você não estabelecer uma agenda, por você não estabelecer planos na sua vida a curto, médio e longo prazos, você deixa a sua mente solta, devaneando. E ontem eu falei isso, a nossa mente é igual, eu posso comparar
a educação da nossa mente, tá? Eu posso comparar a educação de um cachorro. Nossa, Matheus, mas você vai me comparar com um cachorro? Eu gosto de dar esse exemplo porque todo mundo conhece um cachorro mal criado, sem vergonha, vira-lata, que não obedece. Todo mundo conhece um cachorro assim ou já teve um cachorro assim. O que o cachorro vira-lata, sem vergonha, vagabundo, que não obedece, faz? Ele faz xixi e cocô em qualquer lugar, ele destrói as coisas da casa, ele fica pedindo comida em volta da mesa, ele foge, escapa, some, ele avança nas outras pessoas, ele pode até morder alguém. Esse é o cachorro mal educado. O que um cachorro adestrado, um cachorro que passou por um processo de adestramento com um profissional, o que esse cachorro faz? Você manda o cachorro sentar, o cachorro senta. Deitar, o cachorro deita. Ficar, o cachorro fica. Atacar, o cachorro ataca. Enfim, você dá o comando que você quer e o cachorro obedece. E é exatamente isso que nós podemos e devemos fazer com a nossa mente. Só que o que acontece quando a minha mente não é adestrada, não é educada, quando eu não tenho inteligência emocional? A minha mente vai agir como o cachorro mal criado, como o cachorro folgado. A minha mente vai pensar de uma maneira descontrolada, a minha mente vai sentir raiva e eu não vou conseguir controlar minha raiva, a minha mente vai sentir um medo e eu vou ficar apavorado, a minha mente vai sentir a insegurança e eu não vou conseguir lidar com essa insegurança, e aí eu vou ficar ansioso, e essa ansiedade vai prejudicando ainda mais a minha vida. Quanto mais eu vou ficando doente emocionalmente, mais a minha vida vai piorando. Quanto mais eu vou ficando ansioso e depressivo, triste, rancoroso, magoado, ressentido, quanto mais eu vou ficando assim, é pirambeira. É pirambeira. É soltar o carro na ladeira com o freio de mão solto, daí para pior. Por quê? Porque a gente não está se conscientizando dos cuidados que a gente precisa ter com a nossa saúde emocional. Então, recapitulando, que a gente está chegando no final da aula, tá? Recapitulando. Meditação, tá? Hoje não tem como eu explicar para vocês aqui como que é meditação, como que vocês vão fazer meditação. Lá no curso tem aula de meditação, hein? Lá no curso Caminho para a Superação, eu tenho módulos lá, tem módulo de meditação, tem módulo de espiritualidade, tem a participação de personal training, tá? Profissional da área da saúde emocional, tem participação no curso meu lá da Hotmart. É um curso maravilhoso, vale muito a pena, eu recomendo, não é porque eu que fiz não, mas eu fiz com muito amor, muito carinho. Essas pessoas que participaram são top, tá? Excelentes profissionais, que eu trouxe profissionais de outras áreas justamente para conectar tudo isso e para mostrar. Obviamente eu não posso, nem tenho condições de entender as questões da atividade física, da espiritualidade, né? Cada um no seu quadrado. Eu trago aqui uma noção para vocês entenderem o quanto que tudo isso importa, o quanto que tudo isso está conectado, tá? A espiritualidade interfere no seu corpo físico, o seu corpo físico interfere na sua mente, a sua mente interfere no seu corpo, e assim uma coisa está interligada com a outra, tá? Elas são interdependentes e ao mesmo tempo elas se complementam. Então, o que você precisa é olhar para você e fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Como que anda a minha saúde espiritual?
Como que anda a minha saúde física? Olha lá, ó, eu tenho curso, vale muito a pena. Ó, o André. Obrigado, André. O meu aluno lá de Porto Ferreira, o meu diretor. Então, o que que acontece? Como que anda a sua saúde física? Tá fazendo atividade física? Tá fazendo check-up? Tá indo no médico? Tá fazendo uma caminhada? Tá namorando? Né? Sexo é saúde, hein? Sexo também é saúde. Como que anda como que anda a minha saúde mental? Como que anda a minha saúde mental? Eu tô lendo bons livros? Eu estou assistindo bons filmes? Eu tô tendo qualidade de vida, sabe? No sentido assim de ter bons relacionamentos? Como que andam os meus relacionamentos? Eu consigo ficar próximo de pessoas que me fazem feliz? Eu consigo ficar próximo de pessoas que me valorizam? Eu consigo ficar próximo de pessoas que me dão atenção, carinho, amor, afeto? Ou eu sou uma pessoa tão carente, tão dependente emocional, que eu aceito qualquer. Não vou falar palavra, mas eu prometi para mim mesmo que eu preciso me controlar para não falar palavrão. Mas a minha autoestima, o meu amor próprio, como que estão o meu amor próprio e a minha autoestima, a minha dependência emocional? Porque tem muitas pessoas que chegam até mim, tá? Às vezes totalmente destruídas emocionalmente. E aí a pessoa fala assim: eu fui traída, eu fui traído, tá? Não tirando a responsabilidade de quem te traiu, mas até que ponto que essa pessoa mostrou para você quem ela era desde o começo e você tampou os olhos por carência, por dependência emocional, por não curar os seus traumas, por não ressignificar suas dores, por não entender que você traz muitas heranças genéticas da sua família, do seu pai, da sua mãe, muitas crenças que estão aí prejudicando a sua vida. Que de repente essa maneira de pensar ou de viver, ou até algo que foi o jeito que seu pai, a sua mãe viveu, ou mesmo que você não tenha tido pai ou não tenha tido mãe, ou mesmo, sabe, o quanto que você está cuidando do seu emocional. Terapia. Tem gente que acha que terapia é frescura. Tem gente que acha que terapia é caro. Tem gente que acha que terapia é caro. Eu vou pagar para ficar falando meus problemas para aquela pessoa. Eu vou pagar para ficar desabafando. Eu desabafo com a minha amiga. É isso aí. É isso aí. Aí depois, quando você adoecer, quando você não der conta de tanta dor emocional que você estiver sentindo, aí eu quero ver se a sua amiga vai vir emprestar dinheiro para você. Eu quero ver se essa sua amiga vai trazer um homem perfeito, lindo, maravilhoso para você. Eu quero saber se esse seu amigo que chama você para ir pro bar, para tomar cachaça, se a hora que você estiver desempregado, você estiver precisando comprar alguma coisa, esse um aí que chama você para beber, para ir pro bar, para ir jogar, assistir o jogo de futebol, tomar cachaça, eu quero ver se esse um aí vai vir te acudir, vai dar dinheiro para você a hora que você estiver no perrengue. Porque tem muita gente que acha que tem amigo, acha que tem um relacionamento amoroso, quando na verdade é só conveniência. Olha lá, o meu problema é assim. Eu posso estar mal, mas eu não mostro e as pessoas sempre botam em cima de mim os problemas deles. Mônica, terapia, bem. Terapia.
viu? Terapia. Só que aí, é o que eu estou dizendo aqui. O André, meu aluno, o André adquiriu meu curso digital. Aí o André, na sequência, comprou meu livro. Depois o André entrou para fazer os atendimentos comigo, tá? O André já faz 4 meses. O André que tá na live aí, ó. O André, o meu diretor lá de Porto Ferreira. Já faz 4 meses que o André faz terapia comigo. E o que a terapia traz de benefício para você? A terapia é como se ela te... Imagine que eu tô aqui, ó. Eu tô no ponto A, ó. Eu tô no ponto A e eu quero chegar no ponto B, tá? Eu tô no ponto A e eu quero chegar no ponto B. Existe uma distância para eu sair do ponto A até eu chegar no ponto B. O meu ponto B pode ser um casamento, pode ser uma gravidez, pode ser um concurso público, pode ser uma viagem, pode ser uma casa própria, pode ser uma empresa, pode ser uma independência financeira, pode ser uma viagem para o exterior, pode ser eu me livrar de um relacionamento tóxico, pode ser eu me livrar de uma depressão. O meu ponto B, ele pode ser N situações da minha vida. Então eu estou no ponto A, eu quero ir aqui para o ponto B. Qual é o papel da terapia, do terapeuta, do coaching? O que é um coaching? Coaching é um treinador, é um professor, um terapeuta, é tudo farinha do mesmo saco. O papel nosso é fazer o quê? É ajudar essas pessoas a sair daqui e chegar aqui o mais rápido possível, gastando menos energia, menos tempo, menos dinheiro, se estressando menos, tendo mais qualidade de vida. Esse é o papel de um terapeuta, esse é o papel do coaching, esse é o papel de um professor. Quando eu saio daqui do ponto A e eu quero chegar no meu ponto B. Então, aí eu pergunto para você, imagine que você tá, só uma ideia aí, tá? Imagine que você tá num relacionamento tóxico e que tá te fazendo muito mal. Tá te fazendo muito mal. Você tá perdendo anos da sua vida que você poderia estar beijando na boca, você poderia estar namorando, transando, sendo feliz, passeando, viajando, tendo filho, fazendo só coisa boa, tá? Só coisa boa. E por você não estar bem emocionalmente, por você não estar bem com a sua saúde emocional em dia, o que vai acontecer? Você vai ficar anos nesse relacionamento tóxico. Você vai ficar anos comendo sal, tá? E é isso que as pessoas... Olha lá, com o auxílio do Mateus eu aprendi a dizer não para certas pessoas e hoje estou vivendo bem melhor. Muito obrigado, Clarice. Muito obrigado pelo seu testemunho. A Clarice é minha aluna lá do Rio Grande do Sul. E a Clarice é um exemplo de coragem, né? A Clarice é uma mulher que ela teve coragem. Em primeiro lugar, ela teve coragem de pedir ajuda. Ela tomou uma decisão. A Clarice me conheceu num anúncio do Instagram, assim como meu aluno André, que estava aqui também hoje, me conheceu por um anúncio do Instagram. Eles não sabiam quem eu era, eles não conheciam a minha carreira, eles não sabiam se eu era um bom profissional ou se eu era um charlatão, mas eles confiaram em mim, confiaram no meu trabalho e eu fico feliz de ouvir isso, né? Porque na verdade, pessoal, eu também preciso de ajuda. Não pense vocês que eu não tenho as minhas dores, que eu não tenho os meus traumas, que eu não tenho as minhas neuras,
que eu não tenho problemas de família, problemas de dinheiro, problemas de saúde. A vida da gente, tá? É muito parecida uma com a outra, tá? É que a gente tem uma falsa ilusão, a gente olha na rede social e a gente acha que as pessoas não têm problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas mostra uma coisa que não é, tá? Mostra uma coisa que não é. A grande maioria das pessoas tá sorrindo ali, dando risada, quando na verdade às vezes está destruído por dentro. Só que isso existe um preço, você acaba pagando um preço por não procurar ajuda, por não se abrir, por não se cuidar, tá? Então é isso, pessoal. Estamos estourando aí, já passei 10 minutos, hein? Esses dias aí eu recebi uma crítica construtiva e que eu fiquei muito feliz, que me disseram que eu estava me estendendo muito. Olha lá, a Clarice estava assim. E eu recebi uma crítica construtiva de que eu estava me estendendo muito, né? E que aí eu estava sendo repetitivo. E eu fico feliz das pessoas me darem esse feedback, porque eu estou aqui para aprender também. Eu sou assim como vocês, eu estou aqui para aprender. Esse é um assunto que eu adoro, eu sou apaixonado hoje por saúde emocional, por traumas, não por trauma, né, mas por ajudar as pessoas a se livrarem dos seus traumas, tirar os bloqueios emocionais, mudar crenças limitantes. Hoje isso é uma coisa que eu me apaixonei, então às vezes eu me empolgo, tá? Então a gente está terminando a aula. Eu queria deixar um muito obrigado para quem participou, para todos vocês. Eu não vou citar nome aqui porque eu não quero ser injusto, mas para todo mundo que passou aqui, tá? Meu muito obrigado. Amanhã, na aula de amanhã, último recado, hein? Na aula de amanhã eu vou ensinar vocês a transformar essa ansiedade em poder. Eu vou fazer vocês virarem a chave. Amanhã, minha promessa de amanhã, eu quero ensinar para vocês usarem uma fraqueza que vocês têm a seu favor, tá? Eu vou ensinar vocês amanhã a usarem uma fraqueza que de repente vocês podem ter a seu favor. Eu vou ensinar como que vocês revertem o polo, sair do negativo para ir para o positivo, sair da ansiedade para ir para um belo estado emocional, sair da depressão para ficar num belo estado emocional. Hoje eu dei alguns cuidados que vocês precisam ter: saúde física, mental, espiritual e por aí vai. Mas amanhã é o último dia. Amanhã eu vou entregar algumas ferramentas para vocês, acelerarem do ponto A para o ponto B, independente qual é o seu ponto B. Como eu te falei, você tem aí o seu ponto B que você quer, que é o seu sonho. Que é o seu sonho. Amanhã eu vou estar entregando ferramentas para vocês, e o mais rápido possível para o ponto B e para o sonho de vocês. Beijo, fui, muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã às 8 da noite.